Oi, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Rensga e nosso assunto de hoje é um dos assuntos mais comentados da área de alimentos, que é sobre a nova rotulagem nutricional. E para apresentar com a gente aqui, né, nós estamos com o Daniel. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Não são dos mais comentados esse assunto de rotulagem, mas um dos mais trabalhosos também. Nós dois que somos da área de indústria de alimentos, a gente, agora que já está bem nos últimos prazos para poder entrar em vigor essa legislação nova, porque isso é uma nova legislação que entrará em vigor. Então, nós estamos com prazo aí meio que no pescoço para a gente terminar todos os rótulos, então está dando trabalho. Não só porque isso é muito comentado, mas porque está dando muito trabalho. E aí nós estamos aqui também com o João. E aí, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar participando de um tema que não é diretamente ligado à minha área, mas ele está ligado à minha área porque na minha relação de marketing a gente trabalha com o consumidor, né? Então, consumidor, fornecedor e concorrente. Então, quando se trata de consumidor, a gente fica um pouco apreensivo. Então, os meninos vão na parte técnica e eu vou relaxar um pouco a conversa, perguntando como é que é o aspecto relacionado com o consumidor, né? Muito obrigado por ter vindo, Ana Maria. E para falar com a gente, a nossa convidada, que é uma convidada muito especial, é uma pessoa que a gente admira muito, Ana Maria. Seja bem-vinda, Ana Maria. E aí eu vou dar a oportunidade para a Ana Maria se apresentar para a gente. Bom, boa tarde, pessoal. João, Oi. Prazer conhecer você, Obrigado, Luciana e Daniel, que prazer. Eu já conheço de longa data. É um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho, bater um papo sobre rotulagem, a nova legislação, né, de rotulagem de alimentos, que é um assunto bastante denso e que precisa ser muito discutido ainda. Eu sou nutricionista de formação e advogada. Tenho especialização em vigilância sanitária e a minha especialização, meu trabalho de especialização foi em rotulagem de alimentos, mas já tem um bom tempinho, né? E eu trabalho na vigilância sanitária do município de Goiânia, sou auditora fiscal da área de alimentos. Então, eu vou fazer parte do outro lado da cadeia, né? Que vocês estão lá quebrando a cabeça para fazer esses rótulos, né, adequar a rotulagem à nova legislação, e eu vou estar lá do outro lado, conferindo se vocês estão fazendo certo. Exato. Não, só lembrando que aqui a gente não quer transformar esse papo aqui num tecniqueísmo, não. A gente quer bater um papo, tentar deixar esse assunto mais leve, mais tranquilo, porque assim, essa nova legislação acabou chegando, né, de muito tempo, está tendo muita conversa com todas as pessoas que a gente conversa, colegas nossos de profissão. Então, assim, a gente quer mesmo tirar um pouco de dúvida, a gente quer bater um papo, entender o porquê que teve essas mudanças, entender quais os motivos que teve essa questão dessa mudança da legislação, não é não, Luciana? Exato. É tentar, de uma forma, pegar tudo que todo mundo sempre pergunta pra gente e explanar para eles, ou explicar para eles de uma forma bem tranquila e bem simples mesmo do que é um rótulo. E, Ana, para agradecer ainda mais a sua presença aqui, a gente, né, trouxe um presente para você, que é do nosso parceiro aqui da Serra das Galés, que é uma vinícola lá em Paraúna. Delícia. Então, hoje também a gente está aí degustando um suco de uva que eles produzem. Não sei se você já conhece a vinícola, mas caso você queira ir conhecer, lá a gente tem passeios, onde você pode conhecer a fábrica. Então tem espaço para visitação. Tem espaço para visitação. A gente tem o enólogo lá, que é o Valdir, que sempre acompanha também, se você quiser. Se você quiser ir lá participar também, tem refeições, basta agendar a visita. Depois vou te dar o número, mas no Instagram, se você da Vinícola Serra das Galés, você também consegue encontrar o contato para você ir lá marcar. Tá bom? Paraúna, né? Paraúna. É um passeio muito legal de conhecer, é uma vinícola muito boa. Obrigada pelo presente.
Você é uma boa apreciadora de vinho, né? Adoro. E o proprietário lá da Serra das Galés é um senhorzinho fantástico, o Dr. Sebastião. Ele é bem criterioso com os vinhos dele são muito gostosos. Eu já ouvi falar muito bem desses vinhos de lá, de verdade. Eu não tive oportunidade ainda de experimentar. Então... Vai ser essa a oportunidade, mas o que eu ouço falar é só coisa boa sobre esse vinho. Então tá bom. Ana, e pra gente começar, nada melhor do que você explicar pra gente o que é mesmo, né, um rótulo de alimentos. Porque todo mundo pergunta assim, mas por que tem que ter isso? Por que tem que ter aquilo? Muitas vezes a gente vê as pessoas pensando assim, eu vou ali, pego aquele rótulo que alguém fez e copio. Mas explica pra gente, assim, o que é, então, um rótulo de alimentos? Certo. Bom, começando com foco no consumidor. Né? O que vem a ser o rótulo? Qualquer informação que é colocada de forma impressa ou colada ou litografada na embalagem de um alimento, visando sempre informar ao consumidor, que é o principal interessado no que ele está adquirindo. Então, o próprio Código do Consumidor estabelece que todo consumidor tem direito de saber tudo que ele está adquirindo, tanto em qualidade, né, quanto em quantidade. Então, desde o Código do Consumidor, já existe esse direito dele em saber o que ele está adquirindo. E não só a parte do Código do Consumidor, mas a parte de saúde. Né? O consumidor, ele tem direito de fazer boas escolhas. Então, se ele tem a informação no rótulo, ele pode comparar um mesmo produto de marcas diferentes e verificar, por exemplo, que um tenha uma quantidade maior de açúcar do que o outro, ou de sal, ou de sódio, ou de gordura. Então, ele escolher pelo menos prejudicial, ou que vai trazer mais saúde para ele. Então, o rótulo é tudo que vem informando sobre a qualidade, sobre a quantidade, sobre a composição daquele produto, a forma de acondicionamento, a forma de conservação, após a abertura daquela embalagem, quanto tempo esse consumidor pode ainda manter esse produto com a mesma qualidade e com quanto tempo ele pode consumir com segurança. Eu gosto de dar um exemplo, às vezes, para as pessoas, que um rótulo de um alimento é quase igual o RG que a gente tem. Ele é específico para cada um. Então, não posso fazer ali de qualquer jeito. Eu não posso simplesmente, não quero colocar esse ingrediente. Não quero colocar essa informação. Por quê? Porque está específico ali. Então, como que você vai tirar algo que tem que ter? A gente não tem como você tirar, por exemplo, o seu sobrenome no seu RG. Então, eu tento meio que dar esse exemplo. Não sei se tá certo. Tá correto. Mas seria mais ou menos isso. Tá correto, porque toda a composição do alimento, ela tem que estar descrita no rótulo. Então, a partir do momento que algum fabricante de má fé omite alguma informação, omite por exemplo, um aditivo que esteja lá e que não é muito bonitinho, né? A pessoa não é muito bem vista, então ele simplesmente omite, isso está caracterizando, inclusive, um crime contra o consumidor. Fraude, né? Uma fraude no produto, ele está omitindo uma informação e isso tem consequências para ele, inclusive na esfera penal. Exatamente. Ana, eu estou aqui com uma das maiores autoridades nessa área de rotulagem, mais 2 especialistas, cada um melhor do que o outro. Mas assim, acho que talvez o meu papel hoje aqui seja bem talvez aliviar mesmo a atenção. Para quem está assistindo o nosso podcast, deixar claro que, por exemplo, eu sou um consultor da área de marketing, que às vezes eu atendo empreendedores que acabaram de sair de uma profissão totalmente diferente da área de alimentos e entraram na profissão de alimentos. Sei lá, de repente fabricar uma pizza, uma massa de pizza, ou um molho, ou uma pasta, alguma coisa assim. E para eles que não são da área, eles acham que o rótulo a função do rótulo é só a comunicação mesmo. Eu vou botar o nome da minha empresa, uma coisa bem simples. Vou botar o nome da minha empresa, meu telefone para entrar em contato e tá tudo beleza. Então, eu queria deixar claro, assim, para os nossos ouvintes... Botar o nome do produto, né? Os nossos ouvintes... Queijo do João. Que não é uma coisa tão simples assim, tem toda uma regulamentação por trás disso. E a regulamentação não é só para fiscalização e nem para interpor nada. Essa regulamentação é para
levar a saúde, para defender o consumidor e defender a própria fábrica do que está por vir com aquele alimento, né? Vamos pensar num caso de uma pessoa que é alérgica, no caso do celíaco, né? Uma pessoa que é alérgica... A pessoa celíaca, né? É isso. Certo. É que a pessoa que é alérgica a glúten. Ela não pode comer nada que leve glúten. E por um acaso, num alimento desse, contém uma quantidade de glúten que essa pessoa consumir, ela pode ter vários problemas de saúde. Então, é direito dessa pessoa ler no rótulo e identificar o produto, se tem glúten ou não, para ela poder optar pelo que não tem glúten devido à saúde dela. Isso. Então, é o que a Ana estava falando. É uma forma de um mecanismo que existe para defender, para informar a pessoa, e a empresa ela tem que ser totalmente clara em colocar todos os ingredientes que tem naquele produto, até por questões de saúde bem graves. Isso. Não é isso? Só um exemplo rápido aqui, eu atendi um cliente, o Heleno, um cliente, um amigo, um aluno, e a gente ele é da área de produtos de petrolíferos, pneu, essa coisa aí, representante nessa área. E o Heleno, ele faz um frango desossado maravilhoso, né? E aí eu falei, pô, Heleno, você está querendo descobrir uma fonte de renda extra, uma nova alternativa? Pô, por que você não dá uma estudada sobre isso? A gente tem, né, alguns consultores nessa área de alimentos, cada um melhor do que o outro. Você pode vir consultar. Ele falou, João, fui lá. O cara me falou tanta coisa, e para começar assim eu fiquei com medo. E aí eu fiz assim, ó, e me mostrou o frango com a etiqueta. Eu tirei uma foto, mandei para a Luciana, e ela falou, olha, ele tem que ter mais cuidado com isso, porque o que ele fez foi uma etiqueta do frango desossado dele. Então eu falei, ó, Helena, se preocupa um pouco mais com isso e fique preso aos seus amigos. Porque no dia que você resolver vender um pouco melhor, vender um pouco maior o volume do seu frango desossado, você tem que se preocupar com uma coisa mais séria, né? Legal, era só esse comentário, porque algumas das pessoas que vão nos ouvir talvez não sejam tão técnicas e tão boas como você. E assim, só para aproveitar esse gancho aí que você falou da parte do marketing, sim, existe o outro lado, né, também, que em uma mesma empresa, a equipe do marketing é meio inimiga da equipe técnica. Por quê? Nem todas as informações vão caber no rótulo da forma como o marketing precisa para vender o produto. Não é? Então, cada vez mais existem exigências legais de informações que tem que constar no rótulo. Sim. E aí esses espaços para o marketing vão sendo reduzidos. Então é meio uma guerra, né, ali de uma disputa de quem vai ocupar mais espaço no rótulo, né? É uma coisa assim que eles não entendem que o rótulo não é o lugar de fazer o marketing do produto. Isso. Ali são os lugares obrigatórios com todos os dizeres. Muitas vezes a gente vê assim, acontece muito de uma fábrica produzir e a outra distribuir. Aí o que eles colocam? Só um CNPJ. Aí você fala assim, mas como que faz? Aí quem produz quer tirar a sua responsabilidade e botar só em cima de quem distribui, mas vende. Eles não entendem que a responsabilidade é conjunta. Então, assim... Eu adorei sua resposta. Porque a mesma coisa acontece com cartões de visita. Só para exemplificar, eu sei que o nosso assunto não é esse, mas é um comparativo, acho que bem útil. O cartão de visita ele é pessoal e intransferível. O que é que você coloca lá? Teu nome, para te apresentar, o nome da tua empresa, o telefone, os contatos que tem, e acabou. Muitas pessoas acreditam que o cartão de visita é o menu da sua empresa. Você deveria colocar todos os seus produtos ali. Catálogo é catálogo, cartão de visita é cartão de visita. Adorei sua resposta. Mas é isso. Tanto é que você não é essa excelente consultora que você era. E aí, Ana, falando então nessa nova legislação, por que ela foi criada? Porque a gente já tinha uma legislação, né? E aí agora ela foi publicada em 2020... entrou em vigor o ano passado e a gente tem até agora, né, 8, 9 de outubro, né, para estar com todos os rótulos regularizados. Por que ela foi criada, então? Essa rotulagem nutricional é uma das normas novas que nós temos, né, porque, na verdade, houve uma revisão geral, a Anvisa, que é o órgão federal, né, responsável pela legislação, ela fez uma revisão de várias normas, então, a de rotulagem geral também foi substituída,
Vários regulamentos técnicos de produtos específicos foram substituídos, a parte de aditivos. Então, são várias legislações que foram atualizadas nesse ano de 2022 para cá. Mas aqui está em mais ênfase realmente a nutricional, que é a que mudou mais em relação aos dizeres das anteriores, e a que vem causando mais dúvidas, porque ela é muito densa, são muitos detalhes que estão previstos nela, que têm que ser atendidos, e as pessoas estão realmente com muita dificuldade para adequar os seus rótulos. Mas por que ela foi modificada? Foram feitas, na verdade, pesquisas de público e constataram que o público, em geral, tinha muita dificuldade de interpretar a rotulagem da forma como ela era feita. Não só pelos dizeres em si, mas pela forma de apresentação. Então, a legislação não era muito clara, por exemplo, sobre como essa tabela de informação nutricional deveria estar disposta no rótulo. Então, alguns fabricantes, para aproveitar o espaço do rótulo, colocavam na dobra, lá na solda, na parte de trás, escondida, ou na parte que ninguém via. Ou então, para não chamar muita atenção, às vezes ele colocava na embalagem transparente, uma letra, uma fonte de cor verde, claro, por exemplo, que o consumidor tem que sofrer. Então, não se pensava muito no consumidor nesse sentido. A empresa entendia que ela estava atendendo a legislação, porque ela não era tão exigente, só que, ao mesmo tempo, o consumidor que já tem uma dificuldade natural de ler o que está lá, ele desistia, muitas vezes. Né? Uhum. Então, agora essa legislação, ela, apesar de muito densa, justamente por ter muitos detalhes, ela veio para tentar suprir essa dificuldade do consumidor, de ter os dizeres com maior clareza, o tamanho da fonte, né? Assim, a cor, a disposição, essa proibição, por exemplo, de colocar a tabela em lugar escondido, que é difícil de visualização. Então, todos esses detalhes estão previstos nela, e talvez por isso ela seja considerada assim tão difícil de adequar, porque são muitos detalhes. E às vezes é um detalhe, você lê ela, você vê um detalhe, aí você vai em outro lugar, você vê um outro detalhe que complementa um outro detalhe. Sim, exatamente. Então ele remete a um anexo, depois remete a outro, você fica meio maluco, assim, procurando, né, para poder fazer um link de todas as informações, uma sequência, para entender o que ele está querendo dizer com aquela primeira informação. Então, a legislação anterior, que era a 360, de 2003, ela falava, por exemplo, que a tabela nutricional tinha que estar em destaque. Mas aí ela não falava como era esse destaque, né? Como eu falei. Agora essa não. Ela fala que a tabela tem que estar com fundo branco e a letra preta. Isso. E inclusive estabelece, né? Qual é. É o contraste mais tradicional que existe. Exatamente, é o contraste mais visível que existe. Então, ela traz esse tipo de detalhe que a outra não trazia. Então, espera-se que o consumidor tenha uma facilidade maior de entender. E aí, assim, pegando só um gancho dela, dessa questão do consumidor, porque eu escuto muitas vezes, assim, algumas pessoas assim, mas para que a gente vai fazer isso? O consumidor nem vê o rótulo. Então, assim, existe mesmo, né, consumidor que vê rótulos, né? Existe cada vez mais. Agora, essa geração, né, essas pessoas que estão mais preocupadas com a saúde, se é diabético, e também as pessoas que estão praticando mais atividade física, elas estão mais preocupadas com o conteúdo das embalagens, né? Então, isso é muito importante. Então, não existe isso das pessoas não lerem os rótulos, né? Pelo contrário. É porque acaba... Nada que é generalizado é legal, né? Né? Então, assim, tem muita gente que não lê. Tem. Infelizmente, nós temos no Brasil muita gente que não sabe ler português. Né? Infelizmente. Verdade. Mas o rótulo está lá à disposição de quem consegue ler e quer, né, ter essas informações. É um direito dele. Então, essas informações... Então, vamos pensar aqui agora numa parte, assim, que... Nós estamos falando de legislação, que é uma obrigação da indústria informar tudo isso. E se a indústria não informar, quais são as consequências que pode acarretar para a indústria? Bom, as consequências são várias, né? Desde a perda do produto, porque ela pode ter esse produto recolhido,
né? Pode ser publicada uma resolução proibindo esse produto circular, então ele é recolhido. Multa, interdição, às vezes, são várias penalidades, suspensão do produto, até a adequação, né, dos dizeres. Então, são várias consequências que o fabricante está sujeito. O que acontece? A vigilância sanitária, infelizmente, não tem pernas para estar todos os dias atrás disso, porque são muitos produtos, né? São muitos produtos. Então, a gente meio que trabalha com denúncia, a gente trabalha com amostragem, então a gente não está em todos os lugares, infelizmente. É um trabalho de formiguinha e lento, porque a partir do momento que você tem que pegar, pega esse vinho aqui, então eu vou ver quais são as irregularidades que tem nele. Então, é um trabalho demorado também analisar, né, esse rótulo. É justamente por tantos detalhes que eu não vou ver só a parte nutricional, eu vou ver a parte de rotulagem geral, eu vou ver o regulamento técnico específico para o vinho. Então, tem lá um tamanho de letra que fala que escreve vinho fino, tinto seco. Então, tem um tamanho certo de letra, tem uma disposição correta, tem todas as exigências específicas para ele. Porque isso é para cada produto, para cada categoria de produto, que às vezes as pessoas não entendem isso também, né? Sim. Que cada categoria de alimentos tem a sua especificação técnica. Isso que eu ia falar, que além de ter a legislação geral de rotulagem, tem legislação específica de cada produto de acordo com o seu regulamento do RTIQ, de cada um deles, que é o regulamento técnico de controle de qualidade de identidade dele. Então, assim, acaba que a maioria dos produtos tem seu regulamento específico, igual você falou, o tamanho de letra, um ingrediente específico que é autorizado, inclusive, exclusivo daquele produto. Exatamente. Então, trabalho bem de formiguinha mesmo, né? Tem uma lista de aditivos que são permitidos para aquele produto, então você tem que olhar lá na lista, porque ninguém sabe de cor, tem que olhar lá na lista se aquele aditivo que o alimento está usando é permitido para aquela categoria de alimento. Então... E hoje a gente tem lá na Anvisa, né, que a gente consegue procurar lá online, online lá, é meio complicadinho de como mexer. É que chama mesmo? Power BI, um negócio, um negócio assim. Não, você entra no site da Anvisa e aí você vai lá na categoria de alimentos e aí você consegue. Você consultar. É bem interessante, ainda é novo. Legal. Mas é legal. Um monte de órgãos faz esse tipo de busca. Eu já usei, assim, algumas... Ontem mesmo eu estava usando. Eu falei assim, sabe uma coisa? Vou pesquisar a legislação, não. Vou lá no site da Anvisa, vou botar minha categoria lá e ver se o aditivo pode ou não. É bem interessante isso. É mais fácil. Então, é uma ferramenta interessante, tanto para as empresas quanto para os órgãos fiscalizadores, né? É importante ter as ferramentas, mas é importante também desenvolver as ferramentas, né? Que também demora, né? Acho que com o tempo, né? A usabilidade na minha área, a gente é tudo teste AB, né? A gente vai testando, vai tirando, vai acrescentando, vai melhorando. Os próprios usuários ajudam nisso. Isso, ele é assim, ele é um pouco meio confuso, porque às vezes ele trava, não vai assim tanto... Não é todo mundo tem assim... E tem a atualização dele, né? Às vezes tem documentado, foi publicado uma nova resolução autorizando determinado produto ou determinado componente de um suplemento alimentar, por exemplo, e aí você vai lá e ele ainda não foi atualizado. Entendi. Então... Tem que ter essa sincronia também, né? Das coisas andarem ao mesmo tempo, né? Isso. João, você queria... Não, porque quando a Ana comentou sobre os rótulos inversos, né, que são colocados, eu fiquei imaginando assim, realmente isso acontecia com muita frequência. A gente de marketing, a gente tenta resolver problemas das situações mais loucas, né? Então esse rótulo, vamos imaginar uma garrafa verde, com a parte de trás com uma receita ou com alguma coisa específica, e aí a fonte itálica e serifada. Serifada é quando tem aquelas perninhas. É mais difícil ainda de ler. A gente tem esses recursos, porque no design a gente usa muito isso. Mas eu fiquei imaginando, você foi falando, foi clareando na minha cabeça. Você tá vendo a gente fazendo merda? Quando eu falo a gente de marketing, né? Entendi. Pessoal de design. Pô, adorei mesmo. Mas é porque tô aprendendo muito com você. É que é o que a gente... Enquanto as pessoas não entenderem, né, que o rótulo do alimento é a identidade dele... Porque a gente também tem essa dificuldade de conversar, de desenvolver com o marketing um rótulo. Porque a Ana falou, nem sempre dentro da indústria esses dois departamentos andam juntos para poder fazer tudo isso. E até a gente vê muito
uma das coisas que eles gostam demais de usar, que é o tal da palavra gourmet. Aí, então, assim, Ana, fala pra gente, essa palavra, de acordo com a, né, legislação, a gente pode usar essa palavra? Como que é isso daí pra gente usar num rótulo de alimentos? Além do gourmet, o pessoal gosta de usar também artesanal. Caseiro. É um problema artesanal? Olha só. O problema, João, é porque é falta de previsão legal. Ah, tá. A legislação de alimentos, tanto de rotulagem quanto da parte técnica, ela é positiva. Ou seja, você só pode usar aquilo que está previsto na legislação. Então, você não pode inventar. E as pessoas gostam muito de inventar. Não sei se é o marketing, ou assim, muitos de nós. Ou alguém viu no supermercado outro. Achou bonito, achou bonito. Igual muitos de nós somos muito criativos. Exatamente. Ainda bem, não, né? Legislação É bom. E faz parte mas não, mesmo, né, da profissão. Só que tem que ter uma sincronia ali, né? Aí o que é o correto? É juntar uma pessoa do marketing, uma pessoa técnica. Uma equipe. E aí trabalhar em conjunto. Disciplinar, exatamente. Para que cada um faça sua parte sem extrapolar e não atrapalhar do outro. Né? Então, cada um faz sua parte em conjunto. Bom... O previsto... Não, então o previsto sobre em artesanal, gourmet e então, tem uma terceira. Caseiro, artesanal e gourmet. Tem outro também que eles gostam muito, que é o natural. Natural. Né? Às vezes ainda escreve assim, 100% natural. Então, na cabeça da indústria, o fato dela não estar usando um aditivo, por exemplo, ela acha que o produto dela é natural. É natural, entendi. Então, depende, é uma interpretação, né? Pode não ser uma má fé. Pode ser que ele esteja bem intencionado, só que está errado. A legislação não define o que é natural. O que é um alimento natural? A gente sabe que é um alimento in natura, que é um vegetal, que não foi modificado, que não foi processado. Agora, aquele produto foi processado. Por que ele é natural? Isso, não existe uma referência para que ele chame aquele produto de natural. Então, ele não pode chamar. Da mesma forma, o caseiro. O que é o caseiro? Para mim, caseiro é feito em casa. Como que um produto feito na indústria é caseiro? Não faz sentido nenhum, não existe. Então, a legislação não prevê o termo caseiro, assim como não prevê o gourmet. Pode ser que ela venha a criar esse termo, dependendo, né, de lobby, de empresas que vão pressionando lá o governo e tudo mais. E esses termos apareçam. Até então, de alguma forma. Mas enquanto não houver, é proibido. Uma outra que eles gostam muito é do prêmio. Ah, tá. Sim. Prêmio. Isso daí também é uma coisa que a gente Agora, pode o artesanal, bastante. existe uma diferença em relação ao industrializado. O produto industrializado, ele pode ser feito manualmente, mas que várias pessoas é executado de forma em série. Tipo escala? Em série. Então, eu tô lá numa mas várias mãos. Várias mãos. Por exemplo, eu tô numa indústria de carne. Por exemplo. Uma carne, ela não é desossada por um robô. Então, ela é desossada por uma pessoa. Então, ele já fez lá um indivíduo. O processo de descarne. Aí, essa carne, ela tá cortada grande. Certo. Ela passa para um colega que vai separar esse bloco de carne em cortes de carne. Aí, o outro colega vai pegar esses cortes e vai dar o acabamento. Até então, manual. Tudo manual, tudo com faca. Aí, o outro vai pegar essa carne e vai botar dentro de uma embalagem. Certo. Com rotulagem feitinha, bonitinha, adequada, feito pelo Daniel. E aí, o outro pega essa carne e vai botar dentro das caixas para depois vender. Então, várias etapas feitas por várias pessoas, apesar de ser manual, é um trabalho industrial. É uma manufatura industrial. O artesanal é diferente. A mesma pessoa, ela faz o processo inteiro. Ah, tá. É um ciclo e completo. Isso é previsto na legislação. Isso é previsto na legislação. De acordo com a agrodefesa, não é? De acordo com o Ministério da Agricultura. Eu não sei se a vigilância tem... porque existe, né? Vários produtos de origem animal, que tem o selo arte. Né, que foi criado lá, principalmente por causa dos queijos de Minas, né? Que tem uma tradição patrimônio, inclusive, né?
Então, esses pequenos produtores que têm um produto diferenciado, ele é feito em uma pequena quantidade, é realmente feito de forma artesanal, ele faz lá a massa, o queijo, tira o soro lá de forma manual. E não, é o ciclo, como o Daniel falou. Então faz tudo, desde lá o produtor faz a ordenha, traz e tudo mais. Então, foi criado realmente o selo arte, o selo arte para esses produtos. E me parece também que está em processo, não sei se já foi aprovado, o selo arte para produtos de origem vegetal também. Eu acho que ainda não. Eu acho que está em projeto, alguma coisa. É a seguinte, mas, por exemplo, a vigilância não existe. Muito específico, são produtos únicos, né? Como o Daniel está falando, ele não é padronizado, assim, feito em escala, né? Uma quantidade menor, ele é mais Mas aí a vigilância não tem nada regulamentado sobre esse artesanal, tem? Ou ela usa essa referência, por exemplo, do Ministério? Não, porque a gente não pode usar, né? Porque a legislação específica para produto de origem animal que é de competência do Ministério da Agricultura ou da Agrodefesa. A vigilância sanitária não porque o selo arte de artesanal, ele é voltado para produtos de origem animal. Mas estou falando assim, só para a gente entender, tipo assim, não existe o artesanal para outros produtos, não existe. De competência da vigilância sanitária não existe. Isso daí. E os produtos de competência da vigilância sanitária são produtos de não origem animal, né? São produtos de outros tipos de matéria-prima, farinha de trigo, e assim por diante. E assim, eu não sou contra que se crie uma legislação para isso, porque existem realmente os pequenos que querem ter o espaço e não têm oportunidade, porque a legislação ela é muito pesada, né, para a indústria e tudo. Então, não é justo, às vezes, aplicar a mesma legislação para uma empresa enorme, uma multinacional, e um pequeno produtor. Então, realmente, a gente precisaria disso. Né? Seria uma revisada nessa parte. E regulamentaria isso para viabilizar que esses produtores entrem no mercado, mas que, ao mesmo tempo, garanta uma qualidade para aquele produto, que também não pode ser feito de qualquer forma. Né? Porque a qualidade ela precisa existir, ela é importante para a saúde. Para a empresa ter o selo arte, ele tem um processo todo de aprovação de projeto, de memorial descritivo, ele tem toda uma questão legal para poder estar habilitado a ter um produto rotulado com o selo arte. E vocês trabalham com o selo arte também? Sim. Trabalho. O Daniel faz mais essa parte. Estou acostumado a ver vocês trabalhando com grandes empresas, aí eu fico pensando se vocês trabalham com os pequenos produtores também. Não, a grande maioria dos nossos clientes são os pequenos que estão tentando se legalizar. Ah, tá. Então, E aí esbarra nisso, né, Daniel? Na falta de legislação para eles. Né? Foi criado lá aquela legislação para o microempreendedor individual e tudo, permite que ele tenha empresa na casa dele. Mas só que é uma coisa muito assim... complicada, né? Porque eu não posso, por exemplo, a vigilância sanitária não vai fiscalizar, verificar se a pessoa está fazendo corretamente, seguindo as boas práticas de produção de um alimento, na cozinha da casa dela, não tem jeito. Não tem autoridade para isso, Não tem autoridade, não tem nem autorização para entrar na casa da pessoa sem um mandado judicial. E quanto mais ir lá falar o que ela deve, o que ela não deve fazer. Então, ela vai misturar as coisas da casa dela com a produção? Não pode. Então, a vigilância sanitária tenta adaptar essa legislação. Então, por exemplo, é permitido que ela faça na casa dela, desde que ela tenha pelo menos uma área separada da casa dela, ali no quintal. Um cômodo, né? Um cômodo, que aí não tem tantas exigências de, por exemplo, como tem na legislação para grandes indústrias, que tem que ter vestiários separados por sexo, banheiro disso, banheiro daquilo, acessível, pia disso, pia daquilo. Exatamente. Então, bancada disso, bancada daquilo. Tenta cobrar o mínimo necessário para não inviabilizar a pessoa e ela ter qualidade. Exatamente, ela vai ter qualidade e vai ter oportunidade de crescer e deixar de ser microempreendedor individual. E uma coisa assim que o Brasil tem muito da economia de termos muitos pequenos produtores de alimentos, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm onde recorrer, não tem, né? Aí, o que eles falam? Vou começar a produzir isso aqui e começar a vender. Então, assim, eu lembro que uma vez eu atendi um cliente que ele começou a produzir salada de fruta,
na casa dele e de repente o negócio deu certo. Aí ele queria montar uma Começou a indústria crescer. de alimentos. É. E aí, só que assim, aí quando ele viu todas as exigências também da legislação, ele acabou desistindo. Por quê? Porque esbarra nessa O questão, investimento né? tem que ser muito alto, né? E Isso. aí, às vezes, a pessoa assusta. Não, e a gente voltando a falar agora de legislação, de rotulagem, a gente nosso vai... assunto. A gente começa a falar, vai dando vontade de falar todas as coisas, mas é o Aproveitar a seguinte, oportunidade que a Ana tá aqui. E aí, mas o que acontece? A Ana, eu conheci a Ana através até de fazer um curso de rotulagem com ela. E eu lembro dela, uma parte lá dos slides, uma parte assim que mostrava assim os erros, os maiores erros. Ainda tem muito erro de rótulo? Quais são os maiores erros de rótulo hoje, assim, hein? São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Basicamente Mudam-se os anos. os mesmos, né? O tempo passa e os erros continuam. Então, continuam os erros em relação a tamanho de letra, por exemplo, a falta de denominação do produto. Você coloca ali, pega o produto, tem a marca, mas não fala o que é o produto, é obrigado a ter a designação de venda. Uma categoria, né? fala o que Exatamente. fala Ele é? Ele é um pão? É isso, fala pra Isso. gente o que é essa designação. A do- designação do- é isso, exatamente você falar o que é o produto. Isso aqui é um vinho. Fino, Isso é seco. seco. Isso é a Aí, designação por exemplo, se desse ele for um vinho. vinho, Então ele não é a vinho muralha. suave. A muralha é a marca, Marca. toda essa toriga aqui. Mas o produto é o vinho fino tinto seco. Aham, Então isso. esse nome, muitas vezes, ele é Porque a designação ignorado. do produto, ela tem um jeito certo de escrever e tem como o do produto é chamado popularmente falando. Ah, tá. E assim, ó, Sim. pega só um exemplo de designação de produto, ketchup. certo. A própria legislação fala, né, que você pode escrever ele com K ou com C, Uhum. H. Olha só. Aí eu lembro que uma vez eu tava desenvolvendo esse rótulo de ketchup, aí eu mandei para a área de marketing, aí eles me responderam. Mas você escreveu, não lembro se eu escrevi ketchup com CH, Devia sei ser com lá, CH. não lembro Aham. qual que eu escrevi. Deveria ser. Aí eu sei que eles me devolveram, mas você, não sei o que, aí eu só falei, não, pela legislação você pode escrever qualquer um dos dois. Então eu optei por esse, mas se você quiser escrever por esse, você pode escrever porque na legislação permite isso. Aham. Então isso é mais ou menos, isso é a designação também, né, Ana? Porque todo mundo às vezes confunde demais o que é essa designação e entender que tá lá na lei, Exatamente. né? Tem um exemplo muito comum, que é a granola. Ah, sim. Você sabe o que é a granola? É uma mistura de grãos. É uma mistura de um produto de cereais, uma mistura de grãos, de farelo, etc. Enfim. Isso. Só que, se você for olhar um rótulo de granola, vários deles não falam o que ele é. Fala que é granola. Então, é um nome comum que caiu em uso, né? Isso. Um nome que caiu no costume, mas não é a designação do produto. Então, é por aí. Entendi. Deixa eu dar um exemplo para ver se vocês me ajudam, porque o lado cozinheiro meu tá aflorando aqui. Por exemplo, ó, você pega um brioche, não, pelo amor de Deus, os cozinheiros não me agridam, né? Um brioche e uma cuca. O brioche é um pão, você me disse isso, né? Deve ser, o produto dele se chama pão. A cuca é uma massa muito parecida com a do pão. Mas popularmente ela é chamada como cuca. Ela não é bolo e nem é pão. Ela é uma massa meio termo dessa história. Essa é a discussão que vocês estavam levantando agora? É que na hora de se eu criar um produto para vender para o consumidor tem que estar designado. Ou ele é bolo ou ele é pão. Ele tem que se encaixar em alguma coisa. O Em alguma cuca vai no rótulo. categoria. O cuca pode ser chamado cuca, não tem problema. Mas o desde nome- que esteja junto com o nome. Com o nome que eu não dele. sei se ele Tá. é pão ou Entendi. bolo, não Aí sei. tem que Aí você ter, tem que por ver se ele exemplo. tem um Mais. regulamento técnico. Específico. Aí lá no regulamento técnico tem a designação de venda. É. Aí você vai ter, por exemplo, a cuca do João. Certo. Aí lá embaixo você tem que colocar qual que é o nome dele, certinho. A legislação Legal. chama isso aí de designação. Ai, gente, fugiu o nome agora. Eu lembrei, esqueci. Mas vocês são demais. Consagrada pelo nome. Ah, tá. Então, um nome que ficou comum. Tô adorando, vocês são Uma demais. coisa, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, assim, bem, foi um pouco mais complexo mudar essa designação na rotulagem de um cliente, porque ele já vendia um produto há muito tempo. E aí, nós fomos uma das primeiras indústrias do estado a regularizar todos os nossos rótulos perante a vigilância. Que legal. E nada eu procurava, eu não conseguia encontrar nada para justificar isso para ele. Mas na lei era o seguinte: eles produziam
aquele alho picado com sal, que a gente vê muito no supermercado. E não existe base, né? isso na legislação. Não existe alho picado. Então, o nome teria que ser designação tempero de alho picado ou fatiado, porque lá você define o formato de processar. Para mudar isso, foi assim, quase que um parto. Como que vai mudar meu nome? Porque aí envolve a questão, né, de cadastro no cliente, do cliente já estar acostumado a comprar um alho e de repente vira tempero. E aí, se a gente for olhar agora, praticamente todo mundo tem isso daí, é tempero de alho picado. Porque na legislação, na designação, não existe alho picado em lugar nenhum. Porque na hora que você adiciona outras coisas, né? As pessoas também têm que entender isso. Adicionei um outro ingrediente, processei. Então, ele já deixa de ser um produto, simplesmente um alho picado, e passa a ser um tempero, né? Eu não sei se a gente pode falar em marca aqui, para exemplificar. Acho que sem problema. Sem um exemplo. A gente não está prejudicando nem ajudando ninguém. O que é um amido de milho? Sim, para você. Entendi. Então, a pergunta existe uma marca de amido de milho que a gente fala, vou comprar... Aquela amarela. A gente nem fala. Então você já fala o nome dela, você não fala que vai comprar um amido de milho. Nunca. Vai lá comprar maisena. Eu já vi no supermercado uma vez, uma mulher falando... Uma mulher falando pro marido dela assim, vai ali e pega um bombril da Solan. Tá. Da Solan. Bombril da Solan. Ou, por exemplo, pega um Toddy. Lá em casa a gente tem muito... Vai comprar. Não, pega e compra um Toddy. Por quê? Porque você acaba... E o leite moça? Leite moça. Então são vários exemplos, né? Eu não sei como chama o leite moça. Como é? Leite condensado. Um leite condensado. Tá. E é um dos melhores que o pessoal gosta. Esse é o mais conhecido, né? É a marca mais tradicional, mais antiga, né? Mais antiga e que dá mais qualidade como ingrediente. Porque tem Mococa, outras marcas. Tô falando aqui tô falando isso com o chefe, João. Não, então, vocês podem falar das marcas à vontade, desde que não seja nem agredindo e nem elogiando ao extremo. Eles não acham ruim, não. E como o podcast é nosso, a gente faz aqui o que a gente quiser. Tem isso também. Mas, Ana, e quais, assim, falando então, né, da rotulagem, assim, quais são as principais mudanças que vieram com essa legislação? Da informação nutricional? Da informação nutricional. Bom, principalmente a rotulagem frontal, né, que eu acho que está sendo o maior espinho para todo mundo, que é a tal da lupa. Explica pra gente também o que é essa lupa. Essa rotulagem frontal, ela é obrigatória para os alimentos que apresentam um teor acima de determinado patamar. Nível de gordura, ou sal, açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. São os aí três. Tem uma lupa sobre aquele ingrediente específico. Legal. Nessa lupa tem que ir no painel principal, no canto direito, superior, não é isso? Essa lupa é um recurso do marketing antigo. Lembrando que tem que ser na parte superior do rótulo. A gente vê que muitas vezes não é atrás, não é já embaixo. Tá colocando na parte tem de lugar baixo. certo dela. A ordenação é superior. Ela também não pode vir, né, nos cortes da embalagem. Não pode vir no corte. O desenho dela, o design dela tem que ser proporcional. Então, a lei estabelece, inclusive, o tamanho da lupa, proporcionalmente. Então, eles criaram as letras lá, que é o Z e o Y. O Z, deixa eu ver se eu lembro. Aqui. Esqueci. Porque talvez ele aborde uma área maior, né, o Z. Assim, o que eu acho que ele veio com essas de tamanho muito forte, assim, para demonstrar mesmo que, tipo assim, existe, para o pessoal não colocar muito pequenininho e ninguém conseguir ler. É porque assim. esse desenho ele tem que ser proporcional. Então, dependendo do tamanho da embalagem, esse desenho vai ser menor, né, ou maior. Então, o desenho em si tem que ser proporcional ao tamanho. Certo. Então, você diminuir o tamanho daquele desenho, todo o conteúdo daquele tem que diminuir proporcionalmente. Então, por isso eles criaram essa unidade de medida, que é esse Z e esse Y. Então, o Z, por exemplo, é a largura da letra I do nome sódio. Isso. Certo? Então, aí ele fala que a borda externa do quadradinho é um Z. Significa o quê? Que é uma vez o Z. Ou a mesma largura da letra I. Exatamente. Essa parte o tamanho do quadradinho é 3Y. Não, eu Y entendo. é a altura da letra A. É a dimensão da fonte.
A letra I desculpa falar dessa maneira, mas a letra I é um pauzinho, Sim, né? sim. Então ela é mais curtinha, ela é compridinha, Estreita, mas é mais curtinha. Então, estreitinha. na nossa área de design, a gente olha isso no marketing, a gente olha mesmo a dimensão da fonte. Então a gente usa, eu pelo menos uso como base a letra O. Mas gostei da letra Z, porque ela é bem abrangente, ela pega realmente a fonte. I. É a Mas, na letra verdade, a letra Z é o símbolo, você não vai usar ela como referência, ela só chama Z. Tá, Mas entendi. ela se A refere ao referência I. ó. chama Z. É como se fosse um YZ, que eles estão Tá. querendo, né? Assim, pelo que eu entendi, assim, Não mais sei, ou menos. eu né? não entendo muito bem, não, mas eu acho que é coisa de marketing ali. É. Quem criou Deve isso ser aí. as dimensões, Com devem ser as certeza. dimensões. Então, eu falo que o quadradinho é 3Y. O Y é a altura da letra A, onde está escrito alto teor. Tá. Alto em, né? Alto teor, né? É, alto em. Alto em. Então, a letra A tem uma altura. Então, o quadradinho lá, que vai estar, eles chamam de... Esqueci. FOP. Não. É o quadradinho A lá lupa. que vai ter. Então, ele é 3Y. O que significa isso? Ele é 3 vezes a altura do A. Do A. Então, tem que ser daquele tamanho, proporcional ao tamanho do A. Isso. Então, é por aí. Então, são esses detalhes. Então, a rotulagem frontal, que é uma novidade, e que está causando muita crítica, né? Porque quem produz um alimento... A lupa assusta. É, quais são três nutrientes, né? Que vai... É o açúcar adicionado, né? Alto em açúcares adicionados. Adicionados, a gordura saturada e o sódio. E alto em sódio. Alto em sódio. Então, o produto que tem em 100 gramas, acima de 15 gramas de açúcar adicionado, ele tem que levar a lupa. Em relação à gordura saturada, acho que são 6 gramas e o sódio 600 miligramas. para sódio. Então, Sólidos, né? Se em 100 gramas ele tiver acima de 15 gramas de açúcares adicionados, então ele tem que levar uma lupa. Se ele tiver alto nos 3 nutrientes, que são nutrientes considerados prejudiciais à saúde. Então, você, por exemplo, que A é lupa é o diabético, destaque. então você vai evitar um alimento que tem essa lupa que tem açúcar adicionado. Entendi. Porque não faz bem para E você. a lupa destaca lá pra mim prestar atenção Então, nisso. a lupa assusta a Eu pessoa. acho que tudo que é diferente, né? É Causa novidade, uma né? estranheza. Mas logo a gente acostuma, eu acredito, né? Espero que a gente acostume. Então, só que é uma coisa assim, meio que tem que ser analisado, porque às vezes a pessoa deixa de comer um chocolate que tem uma lupa lá, falando de açúcar, mas aí ele consome um iogurte que tem muito açúcar também. Então, depende do que é o objetivo dele. Ele só precisa ter conhecimento que em 100 gramas daquele alimento existe esse teor alto desse nutriente que às vezes não é Um dos 3, é. interessante para a pessoa. Isso. Essa legislação, ela teve inspiração em algum outro local, ou Ana? O Chile já adotou esse sistema há uns anos já. Eu acho que não sei se foi 2019, não sei, já tem um tempo. Então, vários países... A gente foi no Chile em 2019? 17. 17 já tinha? Quando a gente foi, já tinha. Tem até... Então, Tem uns rótulos lá em casa vários até países, hoje. existem modelos diferentes, não é só o da lupa, né? Tem modelo do semáforo, que o verde é para o que é bom, o amarelo é mais ou menos, e o vermelho. Então é uma coisa interessante, né? Porque o consumidor está acostumado aos com olhos isso. tá Então, claro. vermelho, ó, um É, alerta, é. não é legal e tudo. Então são modelos diferentes. O Brasil adotou, no Chile, por exemplo, nem é quadradinho, Não, acho que é um lá triângulo. Acho que nem é triângulo, acho que é um hexágono. Hexágono. É um Então tem país que, não sei se é Uruguai, tem país que é triângulo, outro é octógono, cada um inventa a sua parte, mas o objetivo é o mesmo, né? De chamar a atenção para algum teor elevado. A gente vai passear de férias. É. A gente vai passear de férias. Os loucos do trabalho. Vai parar Fica no trazendo- supermercado. Fica trazendo coisa para trazer de exemplo. Vai pro Nossa, olha que supermercado pra interessante. ver o Vamos que levar. tem de diferente. Vamos levar esse rótulo é interessante. Exato. Bom, outra novidade dessa legislação é a informação na tabela nutricional do teor de nutrientes em 100 gramas, porque a anterior só informava a quantidade de nutrientes por porção daquele alimento. Existe na legislação uma regra de que cada tipo de alimento existe uma porção
indicada para o consumo dele naquele dia, para você ter uma dieta equilibrada o dia todo. Então, por exemplo, pão. Qual é a porção de pão indicada para uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia, para você poder comer de tudo? 50 gramas. Certo. Então, comer 50 gramas de pão tá de bom tamanho para o dia. Só que aí, essa nova legislação, ela trouxe também por 100 gramas, que seria uma porcentagem. Isso. Né? Isso com o intuito de facilitar que o consumidor compare um alimento com outro. Porque pelo tamanho, pela porção, às vezes a porção não é do mesmo tamanho, às vezes são porções diferentes, então isso gerava dúvida no consumidor qual seria melhor para ele, qual marca seria mais interessante para ele. E por 100 gramas não, fica mais padronizado. Então eu sei que 100 gramas desse pão tem tanto de sódio, por exemplo. De sódio, por exemplo. E 100 gramas desse tem tanto. Então eu sei que esse aqui é melhor que esse. Você pode comparar para o consumidor é muito mais fácil. Então eu acho que facilita nesse sentido, né? Só que aí eu acho que aí vai também onde gera a confusão. E aí, assim, não sei se eu tô errada, mas eu até vi um rótulo hoje de umas torradinhas. E aí eles colocaram que a porção seria a porção inteira do pacote. Então, assim, o pacote tinha 190 gramas, a porção é uma porção individual, 190 gramas. Aí eu falei assim, opa, peraí, quem vai comer 190 gramas dessas torradinhas aqui, gente? Então eu falei assim, aí eu falei assim, esse rótulo aqui não acho que não tá certo, não. Vou aproveitar e já vou perguntar da Maria isso daí. Realmente, tá errado mesmo, porque a porção individual, um pacote considerado uma porção individual, é aquela que tem, no máximo, 2 porções equivalentes daquele produto. Por exemplo, um pacotinho de torrada, vamos supor, eu não tenho certeza, vamos supor que a torrada seja 30 gramas a porção, lá naquela tabela. Eu também não sei. Vamos supor que seja 30 gramas. 2 porções seriam 60 gramas. Então, um pacotinho de torrada que tivesse 60 gramas seria considerado como individual. Uhum. Entendeu? Agora, se for mais do que isso, ela já não é individual mais. Aí teria que colocar na porção os 30 gramas. A porção de 30 gramas, né? Se essa for a referência lá da legislação. Exatamente. Entendi. E aí, então, pensando já nessa questão de fração, tem uma coisa na nova legislação que, para mim, ainda tá meio confuso. Certo. Que é a questão da tal da fração irredutível. Aí lá vem agora é matemática. Essa daí da tal da... Não é minha praia, né? Tá eu já não... Agora, eu fiquei pensando... A pessoa é engenheira. Pois é, você teria que saber mais do que eu. A matemática está implícita na cabeça dela. Eu fugi da matemática. Não é a questão de como fazer, a questão é eu falei assim, gente, como a pessoa vai entender, por exemplo, Sim. Uma porção, por exemplo, 50 gramas. Só que o meu produto é 40. A porção lá, a base, né, legislação da categoria é 50 gramas, mas a porção é 40. A porção irredutível. Aí eu falei assim, os clientes, as pessoas não vão entender. Mas existe uma margem, né? Uma margem mas que você pode usar, se é de 50 gramas, tem 40, se tem uma porcentagem da margem que eu não sei se mudou. Que é quase 20%. 20%, não sei se mudou nessa legislação nova, que é considerado como uma porção da mesma forma. Ela não pode ser muito diferente, mas se fosse 30, aí seria diferente. Aí 40 eu ainda aí posso você poderia 50. usar a, como é que chama? Porção? Fração irredutível. Fração irredutível. O que é a fração irredutível? Na medida caseira, porque cada porção que você coloca na embalagem, lá na informação adicional, você tem que colocar qual é a medida caseira correspondente. Então, por exemplo, 50 gramas de pão é uma fatia de pão. Então, uma fatia é a medida caseira. Ok. A fração irredutível é quando você vai declarar uma medida caseira em fração. Por exemplo, meia xícara. Meia xícara é a porção irredutível. Por quê? Porque não tem como você dividir esse denominador e esse numerador, não sei se estou falando besteira, por nenhum número que eles chamam de divisor, máximo divisor, sei comum. lá, uma coisa assim. Então, é uma fração que não tem como ser dividida mais, ela chegou no máximo da divisão. Até porque não dá para medir, por exemplo, né? Meia xícara é a mesma coisa de 2/4 de xícara. Isso, não é? Isso, exatamente. Certo? Só que você não vai colocar 2/4, é a mesma coisa, mas não pode, você vai colocar a fração irredutível, que é 1/2.
Ah, tá. É isso, a fração irredutível é que não pode dividir mais, é a mais simples, seria. Aí, só que aí, no caso, por exemplo, se fosse, né, 1,5 xícaras, né? Aham, Por exemplo, assim, que é quando, às vezes, passaria, né, do caso. certo. A medida caseira é 1,5 E meio. e meia. Aí você tem que tá. escrever lá, né, Então, 1 xícara uma e e meia. meio. meiozinho xícara. Isso, é. Aí você não pode escrever 2/4. É. Porque aí esse 2/4 não seria uma fração irredutível, porque tem como dividir ainda. Então, assim... Mas, Por dois. mas se você for para... É meio confuso, Sim, né? Sim, Vamos pensar, tem se der, muita coisa se der difícil 2 de terços, interpretar. se der 2 terços, por se exemplo... der 2/3, tem como dividir 2/3? Algum número comum Consegue divide? dividir. Aí não, você para pra então ver, mas 2/3 é a aí fração o- irredutível. Aí, de repente, você chega lá no rótulo, a medida caseira. 1 e 2 terços de uma unidade. Eu vi um Sabe? exemplo de um ovo de Páscoa. Então, o tamanho da porção é como é que eles chamam, Paty? Um pedaço. Certo. Um pedaço. Qual é o tamanho desse pedaço? Então, você teria, para alcançar o tamanho da porção, você teria que dividir esse ovo de Páscoa em 18 pedaços. Então, qual que é o tamanho da medida caseira? 18 avos do ovo, do... de unidade. Entendi. Aí com 18 avos do ovo fica complicado realmente. Eu Da fico gente- pensando, a Lu falando, É. tá lá eu já tenho que usar óculos, já tô com Mas- 52 anos, pego o óculos, vou lá olhar o rótulo do alimento, 18, mas por que botou 18 aqui? Então, mas é para ter... A intenção é clarear mais e orientar facilitar. melhor. Porque se eu colocar só um pedaço de ovo, Eu o acho que pedaço metade- pode ser de vários tamanhos. metade de um pedaço seria é uma meu é referência de como outro, seria seu esse é tamanho de tá errado, é isso pedaço. mesmo que o Daniel falou, tá errado se não for metade, é isso mesmo. E a gente, na educação brasileira, a gente trabalha essa questão de 18 avos, 15 avos. Uhum. Eu acho que é natural mesmo. Às vezes, É. assim, talvez a gente ache, é porque é tudo Hábito. muito novo, Novo, né? é. Então, às vezes, a gente Sim. acha que isso tá tudo muito, assim, né? Que é meio que um bicho de 7 cabeças, todo mundo, né, preocupado, mas se a gente for parar pra pensar, daqui a pouco todo mundo se acostuma. Sim. E até uma das coisas que eu falo muito pra todo mundo, que é a questão dos alergênicos. Surgiu muito por quê? Porque as mães, né, juntaram aí põe no rótulo e Uhum. começaram a pedir para que isso fosse colocado nos rótulos, né? Então, eu acho que vem tudo mesmo para melhorar, assim, as coisas. É, pra gente. muita mudança na legislação, ela decorre de movimentações, né, da sociedade. Então, esse exemplo que a Luciana está dando, que é muito claro, né, essas mães que tinham filhos com muitos problemas de alergia e começaram a fazer pressão, criaram o Põe no Rótulo, que existe Isso. até hoje, né, que é muito conhecido, e conseguiram colocar que fosse colocado a questão, que fosse criada a legislação para advertência sobre os alimentos alergênicos e que isso fosse colocado no rótulo. É. E aí, assim, pensando então em todas essas mudanças, Ana, explica pra gente assim, o que é um pouco a diferença desses açúcares adicionados, açúcares totais, quando é que eu contabilizo quando é que eu não contabilizo, porque acaba que ali ficou, né, assim, vai num local, vai no outro, e a gente acabou tendo um pouco meio de dúvida nisso daí. Eu vou tentar explicar, mas vocês vão me ajudar, porque é uma a parte É complicado. É essa muito parte. técnico, né? complicado, É muito isso. técnico mesmo. O açúcar total é considerado qualquer açúcar monossacarídeo ou disacarídeo presente no alimento, ponto. Isso é açúcar total. O açúcar adicionado é aquele monossacarídeo ou disacarídeo que é adicionado em algum ingrediente no produto. Então, inclusive, frações de monossacarídeo ou disacarídeo de um ingrediente que às vezes nem tem açúcar, assim, claramente, mas tem uma fraçãozinha, então ele é declarado também como açúcar adicionado. Então, o próprio monossacarídeo ou disacarídeo colocado no produto, vamos ver se eu vou lembrar. Ingredientes como mel, você pensa, mel não tem açúcar, Entendo. mas ele, como ingrediente de outro produto, existe fração de monossacarídeo e disacarídeo nele. Então, ele tem que ser Ele tá considerado. entrando como Se o mel entra adoçar, como ingrediente, Um pão de ele mel, vai- por exemplo, que utiliza mel e outros e açúcares. outros açúcares. E o próprio mel, ele tem fração de monossacarídeo, ele tem glicose, Isso. né? Uhum. Isso. Então, ele,
Ele, mel, sozinho, Por ele si não só? tem açúcar adicionado. Perfeito. Mas ele, como ingrediente de um alimento, Ele se torna um ele é açúcar obrigado a declarar adicionado. como açúcar Ele adicionado. tem, Pão de mel. Ele tem ele tem a glicose como a parte integrante do mel. Ele tem que ser contabilizado como açúcar adicionado. Também. Exatamente. Então, existem algumas exceções. Então, quase todos os alimentos têm açúcar adicionado, quando for colocar, vai considerar. O que é exceção? O açúcar do leite, a lactose. Se for o leite adicionado não precisa declarar como açúcar adicionado. É meio Se ele for louco um isso. ingrediente, por exemplo, num sorvete, o açúcar do leite não vai entrar como açúcares adicionados. Exatamente. O do ovo também não. O do ovo entra. Entra também, o do ovo porque ele entra. tem fração. Entendi. É interessante. Por que eles colocaram? É o leite, frutas, fruta picada, suco de fruta, a fruta concentrada, ela modificada dessa forma não é considerado, não conta açúcar adicionado. Então é o leite, as frutas. Ainda mais o leite, o açúcar do leite é bastante polêmico, né? Porque tem pessoas que são intolerantes à sacarose, né? A lactose. Mas é uma então, parte que acaba... Não é só fruta, na verdade, são os vegetais. Qualquer vegetal adicionado não entra como açúcar adicionado, mesmo ele tendo o açúcar natural dele. A farinha entra. Por exemplo, uma discussão foi bem grande nessa parte. Por exemplo, a farinha, se for um ingrediente, o açúcar vai entrar como açúcar adicionado também? Vai. Tudo que você pensar. Pois é onde Mas a aí farinha, a gente começa por exemplo, a ficar... eu converso muito com a Luciana, a gente fica discutindo sim, sobre isso. A farinha já é um polissacarídeo, porque ele é amido. Certo. Então, o amido ele só vai se transformar em açúcar quando a gente for fazer a digestão. Ainda assim, ele vai... Ele, como ingrediente, ele é considerado como açúcar açúcar adicionado. Eles já estão considerando na fração... É a fração do que ele vai gerar. Do que ele vai gerar. Isso é uma coisa que acaba ficando bem confuso às vezes. Fazer eu acho que para as empresas vai ser muito difícil isso aí. Calcular esse açúcar adicionado de cada ingrediente que vai compor o produto. Porque essas fração de monossacarídeo e de sacarídeo que existe no alimento, né? Eu não sei. Assim, eu não consigo visualizar muito bem. Eu acredito assim que um público bastante visado nessa questão são a pessoa diabéticos, né? Mas eu acho que deveria ser de uma forma um pouco mais facilitada para poder fazer esse acréscimo, porque eu acredito que essa fração pequena, quem é que já fez a medição disso tudo? O nosso banco de dados. E nós diabéticos, eu ainda sou do diabetes tipo 2, que é mais suave, mas o diabético tipo 1, eles já fazem tudo pela tabela média. Eles já sabem, eles já aprendem a conviver com a diabetes e eles já têm, e eles têm os cálculos médios sobre isso. Mas assim, eu não sei se eu vou estar também falando besteira, mas eu queria deixar bem claro também aqui que o trabalho, pelo menos é o que eu observo com alguns clientes da área de alimentos que eu já atendi, é que o trabalho tanto da vigilância sanitária como daquela estadual, como chama? Agrodefesa. A agrodefesa, é de ajudar o empreendedor. Eu sempre deixo isso muito claro, porque fica aquele estigma de que está lá para fiscalizar, que é para punir e tudo mais. E de todos os casos que eu já vi até hoje, às vezes você pega um fiscal que já tem um pouco mais de resquício, ou até um próprio empreendedor que já vem com pedra na mão, que já vem com resistência. Aí a relação realmente não começa muito boa, mas pelos casos que eu já passei, as empresas que eu já atendi na área de empreendedorismo, na área de marketing, sempre foi de muita ajuda. Parceria, os dois lados se ajudam com muita facilidade, né? Então, deixar para quem está nos ouvindo agora que a gente está aqui para esclarecer, tirar dúvida, como coisas assim, conversas. Para ajudar, né? A gente está aqui para ajudar, a gente, né? A função da vigilância, quando vai fiscalizar, é ajudar, não é? Achei importantíssima essa fala sua, porque realmente a vigilância sanitária, o objetivo dela não é punir ninguém.
ela tem que punir porque ela tem o poder de polícia se a pessoa não se adequar, porque é função da vigilância sanitária. Eu costumo falar que é muito fácil. Por exemplo, todo mundo para dirigir precisa estar habilitado. Quem não está habilitado, quem sabe dirigir e não mostra sua habilitação numa eventual parada abordagem, né? A parada numa blitz, por exemplo, se você sabe, é habilitado, mas não mostra sua habilitação, você está fora da lei. Está fora da lei. Então, existe a legislação para ser cumprida. Então, eu falo assim nos clientes que eu trabalho, que existe a lei e a fiscalização, seja qual for, serve para ver se a gente está dentro da lei. É simples. E, Ana, voltando a essa questão da rotulagem, uma das coisas que eu tenho visto muito é com essa nova, né, tabela, que às vezes tem um tamanho de uma fonte, às vezes não cabe no rótulo, e o pessoal, às vezes o que tem surgido é, vamos colocar isso num QR Code? Sim. Então, fala pra gente, essas informações da tabela nutricional, dos dizeres obrigatórios da rotulagem, elas podem ser colocadas no QR Code? Elas podem ser colocadas no QR Code, desde que sejam colocadas no rótulo também. Né? O QR Code vem sempre, é uma tecnologia muito bacana. Acho que até no rótulo do vinho aí a gente tem. Nos nossos vinhos, nos nossos produtos lá da Serra das Galés, a gente tem o QR Code. Mas, por exemplo, a gente tem um QR Code para falar mais sobre o vinho, sobre a ficha técnica, esclarecida pelo nosso enólogo. Às vezes conta a história. Exato, contando a história, uma harmonização. Sim, então, assim, já é algo que não exatamente as informações complementares. Mas as obrigatórias... As obrigatórias têm que ter no rótulo. Bom, agora existe o anexo 1 da resolução 429, ele prevê as exceções. Então, existem alimentos que não têm a obrigatoriedade de ter a tabela de informação nutricional, ela é opcional. Então, por exemplo, alimentos com a superfície muito pequena, menor do que 100 centímetros quadrados, ela está dispensada de apresentar a rotulagem nutricional. Alimentos que são produzidos e vendidos no estabelecimento, por exemplo, uma padaria, ela fabrica o pão embalado, ela não é obrigada a colocar se o pão for vendido ali mesmo. Então, o QR Code poderia vir no sentido de informar melhor o consumidor, seria interessante para o empresário colocar esse QR Code, por exemplo, no balcão, não precisaria nem ser na embalagem, no balcão, lá na gôndola, para o consumidor interessado em saber a informação nutricional daquele produto. A título de informação, É algo a mais. É algo a mais. Não é obrigatório, mas é uma forma de trabalhar o QR Code. Entendi. Agora, ele não dispensa a obrigatoriedade da tabela nutricional nos produtos que exigem, que são exigidos. Entendi. A gente já está quase finalizando aqui o nosso bate-papo. E para complementar, então, tudo isso, porque muitas vezes o que eu vejo, às vezes, as pessoas pegando muito, uma vírgula aqui, uma vírgula ali, um ponto aqui, né, como a legislação tá assim. Inicialmente, o que a fiscalização, né, vocês vão realmente cobrar? Por exemplo, vai pegar muito, por exemplo, uma letra tem que estar com 10 pontos, a outra tem que estar com 8 pontos, ou tem que ter o Z, o Y, e como é que vai estar essa questão? Vocês vão estar pegando muito nessa questão ou vendo mais o que vocês vão estar cobrando de todo Luciana, mundo? Como eu falei para vocês anteriormente, a gente não consegue analisar todos os rótulos, que são vários produtos. Quando a gente pega a gente olha tudo. Não tem como eu falar, eu vou deixar de ver isso, eu vou ver aquilo. Porque o que pode acontecer? Vamos supor, eu falo para você que esse produto está faltando determinado item. Você vai e corrige. E eu não falei de outro que está faltando. Aí vem uma coleta de produto para uma análise de controle. O produto vai para o laboratório aponta aquela irregularidade. Aí o que a empresa vai falar? Mas o fiscal olhou o meu rótulo e ele não falou que eu precisaria colocar isso. Eu dei ok. Então é muito complicado para a vigilância sanitária definir uma coisa. Exatamente. Vai ser tudo. Se pegou o rótulo, vai definir
o tamanho, a Na largura. análise de rótulo, a gente olha tudo. A gente Tem que assunto olhar. para nós conversar aqui a sexta-feira, o sábado. Tem mesmo. Tem assunto, assim, às vezes, pra gente continuar esse papo E assim, uma outra aproveitando oportunidade. só uma dica para as empresas, né, que estão nos ouvindo, saber consultar a legislação. Então, ninguém sabe de cor toda a legislação, e ela muda muito, Tem né? isso Principalmente também. ultimamente, ela tem mudado muito. Então, se a empresa vai desenvolver determinado produto, então a primeira coisa que ela tem que fazer é pesquisar quais são as normas aplicáveis àquele produto. Então, ela vai ver a parte de rotulagem geral para todos os produtos, ok, cabe para ela. Rotulagem adicional para todos os produtos, para ela também. Agora, tem um regulamento técnico específico para esse produto, então vamos ver o que ele está exigindo. Ele exige alguma advertência no rótulo? Alguma informação que seja obrigatória no rótulo? Ou vamos consultar a lista de aditivos que é autorizada para aquele produto. Então, a empresa fazer essa pesquisa completa do produto para não falhar, né? Não deixar passar uma legislação ou outra e depois ter que corrigir, por exemplo, um rótulo que tenha sido feito de forma incorreta. Entendi. E só para complementar mais, fechando aqui. Não, tranquilo. Existe no site da Anvisa um material que eu acho muito interessante para consulta, que chama Biblioteca de Alimentos. Então, ele é atualizado sempre. A última atualização que eu vi foi de junho desse ano. Eu já teve, acho que uma essa semana. Sério? Eu Tá vendo? Já estou desatualizada, Acho né? que foi essa semana, Então, essa semana biblioteca passada. de alimentos, você consulta por categoria de alimento, ele vem separado, é um glossário, né? E vem separado por assuntos. E cada legislação que fala é um consolidado de legislação. E aí, cada legislação que ela cita, você clica já no link e abre essa legislação. Legal. É Fica muito bem legal. fácil. Porque aí ela vai por produto e facilita muito a vida das pessoas. É legal E muita mesmo. gente não conhece. E minha última pergunta, não sei se os meninos têm mais uma. Como o Daniel falou, por mim a gente teria muito mais assunto, mas vai ter mais algum prazo para as pessoas se regularizarem? Porque, assim, alguns clientes já me falaram assim, não vamos preocupar muito não, porque Ou vai dar com mais certeza tempo. vai ter mais prazo. Tem alguma Olha, coisa gostei sobre do- isso ou não? Nós não fomos informados nada sobre isso. Então, não o existe prazo nenhuma agora é em sinalização outubro. da Anvisa. É 8 ou 9? 8, É 8 acho ou que 9, 8, né? é uma coisa De outubro, que É, vence o negado. prazo para adequação, porque a legislação ela entrou Entrou em em vigor vigor em outubro de ano 2022. Então, as Aham. empresas tiveram um ano ano. para se adequar. Então, Na correto. verdade, Agora, 3 prorrogar- quase, né? Desde a criação da legislação. É. A legislação foi publicada em 2020, para entrar em vigor em 2022, com mais um ano para adequação. Então, pode ser, mas eu não vou falar que não vai ter, porque nunca se sabe, né? Como que rola em Brasília, né? Mas Então, aí, ó, negada. tudo é Hoje possível, são mas 22 confiar de nisso, setembro. eu não confiaria, porque se chegar no último dia e não aconteceu essa prorrogação, eu acho que não vai acontecer, porque já está muito em cima da hora. Senão eles já tinham Já teria publicado publicado alguma coisa. antes, eu acho. Mas e se não acontecer essa prorrogação, o que a empresa vai fazer? Vai correr o risco de manter os produtos de forma irregular? Né? Ela vai Então, correr isso o vai- risco, né? Entendi. João, e aí, você tem mais alguma Eu tô abismado, assim, eu fiquei muito feliz, pra mim foi uma aula de vocês três pra mim. Muito obrigado, Ana, por ter recebido o nosso convite com muito afinco, como você veio. Chegou mais cedo do que eu aqui, mó pontual e tudo mais. Fico muito feliz, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer conhecê-la. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Não, igual eu falei anteriormente, aqui tem assunto pra gente tirar. Eu nem perguntei minha lista de perguntas aqui, nem cheguei na metade dela, porque assim, realmente o assunto é muito denso, igual você falou, as dúvidas são grandes. E, igual eu falei, também não queria ir muito pelo lado do Technicase aqui, porque eu acho que o intuito é a gente esclarecer também a população, né? Mas, diante de tudo, muito obrigado pela presença. Sempre é um prazer te encontrar. E vamos encontrar mais, né? Ana, Eu estou à disposição. Sempre que vocês
quiserem tratar algum assunto que seja, né, da minha área, eu estou à disposição. É um prazer. Ana, eu gostaria de te agradecer demais. Como a gente falou, né, a gente já se conhece já há bem mais tempo. Sempre fui uma admiradora sua. Acredito que todo mundo da nossa área, né? Então, pra gente, assim, realmente uma honra você ter aceitado o nosso convite, porque as pessoas também, como o João disse, nem sempre acham que a vigilância sanitária tem esse papel esclarecedor. E como a gente já te conhece esse tempo, né, todo, a gente sabe. A gente pensou assim, olha, na hora que a gente falou do assunto, quem a gente vai chamar? Desde a primeira vez eu sempre falei, já sei, a gente vai chamar a Ana Maria, porque eu tenho certeza que ela vai lá, porque ela realmente sempre foi muito solícita em tudo que a gente sempre precisou como profissional. Então, assim, é uma honra enorme ter te recebido aqui. E a gente também está à disposição aí para qualquer coisa que você precisar, tá bom? Imagina, foi uma alegria para mim ter participado do programa de vocês e ter sido lembrada, né, por vocês. Obrigada. Pessoal, mais um podcast. Segue a gente aí, Resgata em Base. Logo, logo a gente tá aí com outro episódio. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.